Olá, este é o podcast Ponto de Encontro. Muito obrigada por se juntarem a nós. Nestas conversas damos a palavra aos nossos parceiros, às nossas parceiras, e hoje temos connosco a Sandra Oliveira e a Rita Moura. Sandra Oliveira é coordenadora e cofundadora da For Change, cooperou com várias organizações não governamentais e financiadores nacionais e estrangeiros. Foi consultora da Comissão Europeia, aluna da Bosch Foundation, gestora de projetos de cidadania global e cooperação e investigadora do CE3C da Faculdade de Ciências num projeto sobre democracia e participação cidadã. Tem formação em Ciências da Comunicação e Antropologia, no desenho e facilitação de processos participativos e em metodologias como teoria da mudança ou fotografia participativa. Rita Moura é gestora de projetos da For Change, educadora social com experiência em projetos educativos, comunitários e culturais focados na cidadania ativa, desenvolvimento local e participação comunitária. Especializada em metodologias participativas, mediação educativa e capacitação de públicos estratégicos através de práticas artísticas e processos democráticos criativos de envolvimento comunitário. Na For Change, coordena e facilita atividades do Museu do Bairro entre gerações. Olá, Sandra. Olá, Rita. Olá. Muito bem-vindas ao podcast Ponto de Encontro. É um prazer enorme ter-vos convosco para nos falarem um pouco sobre os vossos projetos, sobre o vosso percurso, e a começar exatamente por vos perguntar como é que foi o vosso percurso até chegarem à For Change. Sandra, vamos começar por ti? O que é engraçado é que eu ainda ontem falei sobre isso. A propósito de trabalhar em ONGs e neste setor, e estava a falar com uma pessoa inglesa, tinha trabalhado na Oxfam, mas que depois saiu. Eu trabalhei em várias ONGs, mas apesar de ter trabalhado com pessoas muito boas, em termos de objetivos e de práticas, aquilo não nos satisfazia a mim e a outros colegas, e nós decidimos fundar uma ONG pequenina, que é a For Change, que é uma cooperativa, os cooperantes, para tentar fazer algo diferente, mais baseado num trabalho efetivamente participativo com as pessoas e com metodologias que respeitam, que ouvem efetivamente as pessoas na medida do possível, não é? Nunca nada é completamente participativo, não é? Mas com um respeito maior e com maior cooperação, colaboração, cocriação. E foi isso que nos chegou a For Change. Entretanto, isto já, nós fizemos 20 anos. Este ano não, estamos a fazer 21 anos, exatamente. E já comemorámos 20 anos aqui na biblioteca, nesta sala, o que foi interessante. Com uma atividade de um dos projetos Erasmus que nós fazemos. O meu percurso é mais pequenino, não é? Mas foi sobretudo na região interior do país. Nasci aqui em Lisboa e só regressei há 3 anos, mas trabalhei numa estrutura maior, mas no núcleo distrital da Guarda, onde tinha este contacto e mais local, um trabalho de envolvimento comunitário, mas onde é possível trabalhar com a comunidade na sua plenitude. Portanto, e há 3 anos regressei a Lisboa e estou-me a adaptar a um contexto diferente. Portanto, o trabalho local na capital acaba por ser mais desafiante nesse sentido, porque o próprio sentido de comunidade é diferente. Apesar de termos sempre esperança que este sentido permaneça, mas sabemos que não é tão próximo como em zonas mais pequenas. Que é mais difícil fortalecer os laços, criá-los e fortalecê-los. Sim, é mais difícil, também ao mesmo tempo é um desafio para nós, porque também sentimos que é uma cidade onde
também está muita coisa a acontecer e então quando estamos a trabalhar para este envolvimento as coisas têm que ser de facto muito criativas, muito desafiantes, muito envolventes para conseguirmos esta captação, este envolvimento. E quando apresentamos em zonas onde não há tanta oportunidades de cultura, etc., as pessoas acabam por participar mais e o desafio aqui acaba por ser diferente e interessante também neste sentido. Sandra, qual foi a importância da Biblioteca de Alcântara José Dias Coelho para a For Change? Foi encontrar um sítio que é ao mesmo tempo uma espécie de centro comunitário, porque não é? Que é anfitriã aqui de toda a atividade cultural e social e de debate e de comemoração aqui desta zona de Lisboa, não é? E foi encontrar aqui um espaço também que nos acolheu. Nós não conhecíamos, não fazíamos ideia que havia esta espécie de co-work cultural, eu chamo cultural e social, lá em cima no sótão. E pode-se ver ali assim a janelinha naquela imagem que é muito gira. E foi encontrar aqui uma casa onde nós também podemos ter um espaço de colaboração e de trabalho, que é muito bom, muito bom, é muito bom. Quais são os principais objetivos da cooperativa, da For Change? Bom, nós temos uma missão assim toda bem escrita e bonita, das vezes eu me lembro, que é que de alguma maneira nós queremos contribuir, apoiar, para facilitar uma transição social e ecológica mais equilibrada. Queremos contribuir, não é? Com o nosso modesto pauzinho na engrenagem. É um pouco isso. Nós trabalhamos. Quando a For Change nasceu, nós queríamos apoiar também o setor social e cultural. Ou seja, fazer capacitação, ensinar um bocadinho que nós sabíamos fazer, que é, por exemplo, comunicação e advocacy, que é, por exemplo, outras métricas que nós aprendemos, que foi a fazer, por exemplo, avaliação de impacto e avaliação de impacto social. Mas nós percebemos uma coisa muito central, que é, nós somos um país pequeno e somos um país que não dá muito valor, quer ao setor social, quer ao setor cultural. E que é também pequeno, com pouco financiamento, quer estatal, quer privado, há poucas fundações e financiadores que queiram realmente financiar o setor social de uma maneira digamos, justa, porque geralmente quando há uma fundação quer fazer aquela coisa, pronto, é diferente, não é? É diferente trabalhar, e como eu já colaborei com outros países, sei que há, por exemplo, lá na Alemanha ou na Inglaterra, há um universo de financiadores, etc., que têm um papel muito mais equitativo. Por exemplo, eu trabalho com a Fundação Bosch alemã e são... Pronto, é outra coisa. Aqui somos todos pequeninos, quer as organizações, quer os financiadores, e todos têm a sua pequena agenda, e nós percebemos que não conseguimos trabalhar com muitas pessoas, porque não havia dinheiro para fazer, por exemplo, avaliação de impacto social, ou para fazer muita formação em comunicação de interesse público, que era o que nós queríamos fazer. Portanto, nós nascemos aí. Depois percebemos que tínhamos que, ok, então vamos assumir, do meu lado havia pessoas que faziam outras coisas, nós já fomos uma espécie de consultora do setor social. Do meu lado, eu sempre quis trabalhar esta parte da ONG que trabalha com as pessoas, com os jovens, com escolas, a apoiar professores, a trabalhar com mais novos e com séniores. Gostamos imenso. Do projeto Museu do Bairro. É um projeto em que a biblioteca também é parceira, mas que envolve muito mais entidades. Sim. Eu vou falar só da ideia, depois a Rita fala da prática, do que é que está a acontecer. E é engraçado porque nós ontem tivemos mesmo a fazer uma espécie de balanço, avaliação, como é que vai ser os próximos 6 meses. Passaram os primeiros 6 e tivemos a fazer essa avaliação da equipe e a pensar estratégias para como isto vai correr ainda melhor, etc. Então, só o desenho e só de onde é que isto veio. Nós trabalhamos com várias metodologias, uma delas é a fotografia participativa e o photovoice, e em todos os nossos projetos nós trabalhamos sempre, ou convidamos artistas, seja, por exemplo, um realizador de cinema, a Joana Sarava, que trabalha connosco agora mais
que trabalha connosco mesmo a part-time, mas ela trabalhou connosco em todos os outros projetos, com a parte do teatro e da expressão e da filosofia para jovens e adultos. Uma das metodologias que nós usamos sempre é o photovoice ou a fotografia participativa. Eu aprendi com a Ana Filipa Flores, da Foz, ela fez mesmo a formação com o photovoice e eu fiz formação em vídeo participativo. Trocámos aqui um bocado e aprendemos umas com as outras. Quando fizemos o primeiro projeto cofinanciado pelo BIPZIP, que se chamava O Meu Bairro, que foi na ajuda. Fizemos uma espécie de diagnóstico participativo da ajuda. E aquilo orgulha-nos imenso, quer a mim, quer a Ana Filipa Flores, porque o resultado final, que era o que é que as pessoas queriam, nós temos vários grupos com pessoas mais velhas, crianças, até alunos do campus, e houve 20 propostas e um elétrico, que foi o resultado, que era o que é que as pessoas gostavam de ver e queriam que fosse fortalecido na ajuda. E foi muito interessante, a Junta era parceira e eu acho que a Junta depois seguiu, aquilo ficou lá durante uns 6 anos, aquele póster, e eu acho que eles seguiram bastante os anseios, foi um bom diagnóstico e que foi bastante seguido em várias partes, foi interessante. Daí, nós usámos sempre estas metodologias participativas e há 6 anos surgiu um desafio de fazer um projeto que trabalhasse em termos artísticos a expressão dos mais novos, foi com a Câmara, para olharem o seu território e para verem o que é que valorizam, o que é património para nós, o que é o património material e imaterial, o que é que realmente nós damos valor, o que é que nós gostamos de ver num museu que nós construímos. O que nós damos valor está no museu, não é? É o que é preservado no museu. Mas do bairro, as pessoas, as lojas, as ruas, não só o património histórico, mas tudo que as pessoas hoje dão valor. E até mesmo para o património histórico é uma nova perspectiva, renovar uma perspectiva, porque é que aquilo tem valor para nós. E nasceu o Museu do Bairro. E nós começámos em Oeiras e estávamos sempre a pensar, porque nós depois tivemos um projeto muito giro, que era o Janela do Mundo, que trabalhámos com os séniores dali da ajuda e adorámos a trabalhar com séniores. No Museu do Bairro, no meu bairro também tínhamos trabalhado com um grupo e pensámos, queríamos mesmo fazer isto, era com séniores e intergeracional, haver aqui uma troca. E nasceu daí o Museu do Bairro, entre gerações. Então agora vou deixar a Rita explicar o resto. Rita, então, como é que entidades é que participam neste projeto, o Museu do Bairro, e como é que tem corrido o projeto? Então, o Museu do Bairro Entre Gerações é um projeto financiado pelo BIPZIP, da Câmara Municipal de Lisboa, e temos uma rede de parceiros muito grande que nos orgulhamos imenso e que consideramos mesmo a nossa comunidade do Museu do Bairro. Esta rede de parceiros começa também com vocês, não é? Que além de ser a nossa casa do projeto e acolheu a nossa primeira reunião de parceria, conta também com a Biblioteca de Belém, portanto, Biblioteca de Alcântara, Biblioteca de Belém, quer dizer, rede de bibliotecas, mas principalmente com estas duas casas. Depois temos as juntas de freguesia de Alcântara, de Belém, Escola Secundária Rainha Dona Amélia, Fundação Liga, o projeto Escolhas, aliás, programa Escolhas, mas com o projeto Ajuda 2020, principalmente. Do Casalinho. Do Casalinho da Ajuda, exatamente. Temos o ISCSP. E a Fundação Liga com o Clube Sénior. Sim, já falamos. E não conseguimos dizer tudo. Conseguimos dizer São muitas parcerias. calhar, sim. Porque depois foram crescendo. Sim, foram uma cama. Palácio da Ajuda. Palácio da Ajuda, sim. O Serviço Educativo do Palácio da Ajuda, que está desde o início. O que é que tem acontecido? Então, têm acontecido várias coisas, grupos muito diferentes, em contextos muito também diferentes, que têm desafiado a equipa de uma forma muito... Tem-nos desafiado em todas as formas, porque é sempre uma adaptação, porque temos grupos muito grandes, grupos pequenos, mas sobretudo os grupos com quem temos trabalhado foram 2 turmas da Escola Secundária Rainha Dona Amélia, um grupo do Clube Sénior da Fundação Liga, um grupo da Universidade Sénior de Alcântara e um grupo da Universidade Sénior da Ajuda, para já,
e o programa Escolhas, o Ajuda 2020, que já começámos a implementar o projeto, mas vamos fazer um bootcamp, portanto o projeto vai ter um formato completamente diferente. E tal como esta adaptação tem acontecido em todos os grupos com que temos trabalhado, porque tem sido sempre um processo muito colaborativo desde a fase inicial. Como a Sandra já explicou, é um projeto com metodologias participativas, onde a fotografia acaba por ser uma ferramenta de investigação. Portanto, a fotografia, para além de ser uma técnica artística, neste caso nós utilizamos e apropriamos-nos da fotografia como uma ferramenta de investigação e discussão do território. E através desta metodologia discutimos muitas outras coisas. E essas fotografias são mostradas? Sim, no final existe, cada grupo no final tem a sua exposição, daquele grupo Museu do Bairro, e no fim do projeto vai existir então uma exposição final e onde estas fotografias se vão encontrar, ou seja, os diferentes caminhos que o Museu do Bairro está a tomar vão se encontrar no fim, numa exposição coletiva e comunitária no final do projeto. E sobretudo é isso, ou seja, é este sentido de diferentes rotas, o que é que têm em comum, o que é que ligam estas pessoas. Exatamente. Entre o território de Alcântara, de Ajuda, passando também por Belém, o que é que nos une para além do espaço de proximidade. E a discussão do projeto é em torno desta questão. Quanto tempo é que vai durar o projeto, Sandra? Mais 6 meses. Mais 6 meses, até o fim de setembro. E o que é que faz estas pessoas todas depois de um projeto destes? Queremos ter mais projetos e não queremos parar, não é? Essa é a dificuldade de trabalhar com esta lógica de projeto definido, não é? E com os financiamentos de ciclo de projeto. Porque no fim nós queremos sempre, nós queremos trabalhar mais, e depois, não, aquelas pessoas gostaram mesmo e queríamos ainda fazer outra coisa, não é? Porque nasce daí das necessidades e do que nós vemos que resulta e que faz sentido, e é isso que nós queremos continuar. Portanto, vamos ver agora. Sim. Tem planos? Já? Temos muitos planos, mas não sabemos quais é que se vão realizar. Sim, e acho que há aqui uma coisa também muito importante, que é o sentido de comunidade que falávamos há bocadinho, este espírito da comunidade Museu do Bairro, que nós achamos que se está mesmo a criar, não só com as parcerias, mas também com as pessoas. Portanto, tivemos a inauguração esta quarta-feira de um grupo que já perguntou, então e vai haver o tal grupo que tinham falado das bibliotecas? Nós queríamos também continuar no projeto com outro grupo. Portanto, eu acho que este espírito vai acabar por, esperemos... Um ano é tempo suficiente para criar comunidades? Definitivamente não. Não, a comunidade já existe. Eu acho que as pessoas às vezes precisam de mais oportunidades de ligação, não é? Criar espaços de ligação, que é um bocadinho o que vocês fazem aqui também, não é? Que é criar espaços abertos e que têm espaço para receber. E nós só podemos apoiar as coisas que já existem, não é? Nós não criamos nada, nós não damos a voz, as pessoas têm a voz, não é? Nós só apoiamos a ouvir, a escutar. Vocês sentem que este projeto, para além dessas facetas que já apresentaram, contribui também para a inclusão social? Boa pergunta, não é, Rita? Isto é uma coisa que nós temos discutido. Com o projeto de um ano não se inclui ninguém, não é? E nós, desde o início, pensamos assim, nós não temos essa ambição. Nós só podemos ambicionar, às vezes até chamar a atenção para questões, não é? Sociais, políticas públicas, mas é com políticas públicas, é com mais e melhor educação e equidade social, económica, etc., é que se faz inclusão, não é? Nós só podemos aqui estar a pôr um pauzinho, a apoiar e a mostrar e a dar um pouco mais de visibilidade a todas essas questões. E trazer para o debate. Trazer para o debate, mostrar, expressar. Sim. E a fotografia faz um bocado isso, não é? Porque mostra, vem da origem da fotografia, da photovoice, que é isso mesmo, o photovoice, não é? Que é através da fotografia expressar a voz daquelas pessoas, não é? Mostrar. É isso.
Que mensagem é que vocês deixariam para quem nos está a ouvir? Ou seja, é possível ainda participar no projeto? É possível contatar a For Change? Que mensagem é que vocês deixariam para quem nos está a ouvir? Sim. Vamos lançar uma chamada, uma convocatória para o grupo das bibliotecas de Belém e de Alcântara. Estamos a finalizar, a ver como é que é os horários e como é que vão ser as melhores coisas. E vão existir outros grupos. E depois nós o que vamos organizar são vamos chamar os laboratórios públicos, que são um pouco laboratórios de cidadania e intergeracionais também. E que vamos chamar todas as pessoas para participarem nas bibliotecas e noutros espaços, todos os espaços das parcerias com que nós trabalhamos. Excelente. Então, antes de terminarmos, e porque estamos numa biblioteca e porque consideramos que a leitura também é muito importante para a compreensão do mundo em que estamos, a leitura do mundo, não é? Eu gostava que vocês nos sugerissem alguns livros, nós normalmente dizemos 3 livros, que vos tenham marcado e que gostassem de deixar aqui como referência. Rita. Começamos por Sim. Pronto, eu trouxe que também foi emprestado, porque eu perdi os meus livros todos agora numa situação de casa que me aconteceu, mas trouxe Práticas Artísticas, Participação e Política, porque vir apresentar também o Museu do Bairro e falar de nós sem este livro acho que também não fazia sentido. E acaba por ser tudo aquilo que também tentamos pôr em prática, adaptando também às nossas metodologias, mas é um exemplo espetacular de várias formas. Sim, o Cruz, exatamente, sim, esta questão. Sim. Do Cruz? Sim, do Cruz. E pronto, e é um exemplo entre vários que também tem, e até algumas ferramentas mais práticas para pôr em prática no terreno. Agora tem um também que foi com o Plano Nacional das Artes, Sim. Que é um instrumento também espetacular, e pronto, é uma bíblia também para a malta da intervenção. Porque nós trabalhamos esta ideia das metodologias participativas e de nós apoiarmos processos que possam ser significativos para as pessoas com que trabalhamos, com esta ideia da facilitação ou da mediação. Depende, há quem chame facilitação, há quem chame mediação cultural, intercultural, há vários nomes, mas é esta ideia de nós não somos formadores, nós não ensinamos. Exato, nós não somos tipo os guias, os formadores formais, mas é facilitar, apoiar processos até de investigação de conhecimento do seu próprio e de valorização das suas próprias competências e do seu próprio conhecimento, não é? É isso. Portanto, esse livro é interessante por causa disso. Recomendarias? Sim, eu não trouxe mais nenhum, a Sandra trouxe. Sim, exatamente. Sim, exato. Eu mudei, entretanto, trouxe mais e agora mudei, que é, há uma pessoa da For Change, que é a Marina, que é facilitadora também do Museu do Bairro. Ela é brasileira e ela está a estudar também no ISCTE, um mestrado, e eu estou na nova, outro mestrado em Antropologia. E nós lemos as duas o Ailton Krenak, que é um antropólogo indígena brasileiro e que tem uns livros tipo, uau, uma pessoa diz, fantástico. Este chama-se Ideias para Adiar o Fim do Mundo, foi a Marina que me deu, trouxe do Brasil, e é fantástico porque é a ideia de... Isto é tudo uma crise terrível, não é? As policrises ecológicas, políticas da democracia, etc. E a ideia de criar espaços, precisamente espaços, redes. Há uma frase muito engraçada que eu não sei de cor, mas é algo do género, quando o céu ficar muito baixo, empurrem-no para cima, tipo, respiremos e empurrem-no para cima. É uma frase dele. Exatamente. E estas são ideias para adiar o mundo, não é? Que é temos que visualizar
alternativas, Sim. porque existem, ou seja, e esse é o grande problema, é a falta de esperança e de alternativas, Sim. e isto é muito interessante. Outro engraçado, que está aqui ao pé do Cocerri, eu gosto muito desta ideia de que Esse é um 2 em 1. é um 2 em 1. Esta ideia, nós trabalhamos demasiado, e eu, pelo que vejo aqui na biblioteca, vocês também. Mas esta ideia de que, na verdade, isto é uma prisão. Eu adoro o Cocerri e esta ideia dos banderiões do Val Fértil, que é, mas para que trabalhar tanto? E para que ser escravo do dinheiro, etc, etc. Eu acho que a preguiça é uma coisa muito boa. E a Naomi Klein, depois do furacão, que eu não lembro o nome, foi o Catarina? Não, foi outro. 2020 ou 2021, que devastou Porto Rico também. Porto Rico ficou para aí 6 meses sem luz, sem eletricidade, e o Trump não quis saber. Ela visitou, não é este livro, mas aqui está a parte mais teórica, e ela depois tem um livrinho que eu li também no mestrado em Antropologia, que se chama A Batalha pelo Paraíso, ou The Battle of Paradise, que é sobre quando ela foi a Porto Rico e encontrou as iniciativas, as alternativas, as iniciativas que fizeram com que o povo de Porto Rico sobrevivesse durante aqueles 6 meses, essencialmente eram o quê? Eram centros cívicos, ecológicos, etc., que, por exemplo, tinham investido em energia solar, e eram das pessoas que iam carregar, sei lá, os ventiladores, pessoas que precisavam de coisas de saúde, os telemóveis, as coisas todas, e ela faz esse livrinho, é fantástico, é mesmo para ler, que são, coisas que também adiam o fim do mundo, portanto, então, passa-se um bocadinho. Muito obrigada. Os livros estão disponíveis no nosso catálogo. Antes de terminarmos, queria dizer-vos que o projeto Museu do Bairro tem patente a exposição Olhares de Alcântara, o passado e o presente. É o resultado do trabalho já desenvolvido ao longo de 10 sessões por 10 estudantes da Universidade de Alcântara Sénior. Vai estar até ao dia 1 de abril na Junta de Freguesia de Alcântara. E agradecer-vos mais uma vez esta conversa tão inspiradora. Penso que toda a gente tem muito a aprender e contactem For Change se quiserem ajudar a transformar um bocadinho o mundo em que vivemos. E para ter acesso a mais conversas inspiradoras, podem subscrever o podcast Ponto de Encontro em qualquer plataforma de podcast que utilizem. Muito obrigada e até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada.